Oi gente, boa tarde, tudo bem? São 5 horas, a gente está começando nossa live toda sexta-feira. Hoje eu resolvi mudar um pouco aqui o local da live. Em vez de fazer na sala aqui em casa, eu resolvi fazer aqui num quarto escritório que a gente tem para poder trabalhar nossas coisas. É mais silencioso, mais tranquilo. O pessoal já está começando a entrar aí. Quero agradecer a todos, Denilson, a Pátio, a Jussara Minicucci. Jussara, falei que o presidente nacional hoje é a seu respeito, tá tudo tranquilo em Lavras, que quiser que a gente grave, tá sabendo da sua candidatura fortalecida, feminina, a direção nacional tem a prerrogativa de decidir as cidades polo e capitais, então a gente está tranquilo com relação a isso. O Eduardo entrou aí também, o Denilson de Brumadinho também, que está construindo nossa candidatura lá. Acabei de falar com o Cafu, Denilson lá de Itatiaiuçu também sobre isso. Então a gente está aqui. O Zé Luiz, nosso grande amigo, diretor de teatro e professor lá em Juiz de Fora, um prazer recebê-lo. Prestigia suas lives aí também, porque você sai um pouco dessa minha pauta rotineiro e vai para a área da cultura, então é muito bom estar falando com você e estar te recebendo. A Helena Zago, Jussara está aqui agradecendo e vamos continuar nessa linha. PSB de Neves também está entrando, é muita gente que começa a entrar para a gente poder falar da nossa pauta, né? Que é grande, sempre, graças a Deus, a gente tem o que falar, mas hoje eu tive a feliz notícia. Eu fui muito provocado essa semana nas redes sociais, que as pessoas confundem um pouco o que é fake news do que é cerceamento na liberdade de expressão. E aí, como o Senado votou um projeto, eu tentei até convidar um senador para que a gente pudesse conversar sobre isso. Na Câmara nós vamos votar esse projeto também, mas é para criminalizar a fake news. E muita gente sabe que eu estou falando isso. Nós fomos vítimas na eleição em 2018 de muitas notícias fake, muitas notícias falsas, né? Que é isso mesmo, muitas notícias que inclusive nos prejudicaram. E você tem que ficar buscando na empresa telefônica o contato para poder rastrear, achar a pessoa para poder processar. E nós vamos estar abrindo isso para poder fazer isso de uma forma organizada, de uma forma bastante metódica, para poder discutir. Nós vamos vir aqui com o senador para poder falar desse projeto, do que é a pessoa dar sua opinião sobre um tema, e o que é a pessoa deturpar este tema e mentir sobre informações com relação a ele. Isso vai ser feito com certeza. O Juscelio entrou aqui também, mandando um abraço, a Cristina, a Cibele, que eu pergunto como está o nosso campeão aí, o Yuri, nesse momento de tudo parado, não tem competição, não tem nada, mas a gente está... Um abraço, está falando com você. O PSB de Formiga também está aqui entrando. Um abraço a todos que estão aí entrando. Mas a gente vai ter um tema específico para falar sobre isso, né? O que eu posso é o seguinte: fake, você distribuir, né? Você ampliar, você passar para frente notícia que é falsa, comprovadamente falsa, você está incorrendo em criminalização e tem que ser responsável por isso. Uma coisa é isso. A outra coisa é cercear liberdade de expressão. Então ninguém está querendo fazer lei da mordaça, ninguém está querendo proibir que as pessoas possam noticiar algo que seja concreto e real para a gente poder dar notícia. Eu ia falar sobre isso hoje, como outros temas que a gente tem colocado que foram pautas aqui. Mas eu acabei de ver a entrevista e provoquei porque eu tenho uma grande amizade com o professor Pastore, José Pastore, que é o maior entendedor de legislação trabalhista desse país. Uma pessoa que vai vir falar sobre esse momento de precariedade das relações de trabalho, que nós estamos votando medidas para poder atenuar isso na Câmara, mas a gente poderia, e ele vai ter uma grande novidade aí, poderia dar uma grande contribuição nesse momento. O professor José Pastore daqui a pouquinho vai estar entrando para poder falar com a gente, já marquei com ele a partir de 5h20, 5h30, a gente já vai estar falando sobre um tema específico de relações de trabalho nesse momento de pandemia. Antes disso, eu sempre respondo a perguntas e coloco aqui as questões que nós votamos essa semana. Primeiro, que fruto do debate da semana passada com a prefeita de Bocaiúva, Marisa, e também com que nós tivemos a presença da universidade,
a gente, e da Alessandra das Concer também, todas elas falam da questão de medicamentos, seja para um hospital oncológico, seja para a questão de uma cidade como Bocaiúva, que é polo regional no norte de Minas. E as duas falaram da questão do preço dos medicamentos e do sumiço dos mesmos nas prateleiras. Para fazer cirurgias eletivas, eu não estava encontrando mais anestesia, já não estava encontrando mais medicamento que possa ser feito anticoagulante, medicamento para a pessoa não ter nenhum tipo de infecção, não é? Antibiótico, anti-inflamatório. Isso estava faltando nos hospitais, em função de estar tudo direcionado, lógico, para a Covid, mas eles também aproveitam os laboratórios, aumentam o preço disso tudo e faz com que esses medicamentos sejam priorizados e as prefeituras todas estejam comprando em preços muito acima daqueles que são os justificáveis para serem feitos. João Paulo, a turma de Cataguases está entrando aqui também, e eu cumprimento a eles, sei que eles estão nas articulações também de pré-candidaturas, e eu cumprimento a todos vocês, a gente vai falando sobre isso, aqueles que vão aqui compartilhando, eu vou, na medida do possível, citando. Então, a gente fez um pedido de informação ao Ministério da Saúde, que até agora está nessa situação. Nós estamos hoje com os dois ministérios mais importantes da República, para mim, saúde e educação, um interino, o outro sem responder, cada hora uma especulação. Aquele que chegou a ser citado, como ele não teve a aprovação do gabinete do ódio, o Feder, que nós chegamos a anunciar aqui na última sexta-feira, não chegou nem a tomar posse. Ele foi convidado e desconvidado, depois o presidente sondou o Vitor Hugo, que houve rejeição, o Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, houve rejeição também na Câmara dos partidos do Centrão, e ele está à procura de um ministro de Educação, sendo que a gente já está até com data do Enem marcada para janeiro do ano que vem. Então tudo isso cria uma instabilidade. E na saúde muito mais. A gente tem uma pessoa que é boa na questão de logística, que é o Pazuello, mas ele não entende nada de saúde, não é médico, não conhece a especificidade e da necessidade de se tratar o Covid, se combater o Covid, que o governo foi uma negação federal, e além de tudo dar continuidade no atendimento daquilo, dos medicamentos e insumos necessários para que os hospitais possam funcionar, as prefeituras, no caso a Asconcer, com tratamento oncológico, e tudo isso tem onerado muito o funcionamento de um hospital importante como esse, lá em Juiz de Fora. Nós conversamos com a Alessandra semana passada. Fruto da fala dela, da Marise e de tantos outros que falaram e citaram a respeito, nós fizemos um pedido de informação ao Ministério da Saúde para saber quais são as medidas que o Ministério está fazendo para combater a questão. Não adianta aparecer cloroquina para todo mundo, que não é todo mundo que está com Covid. Então a gente não tem condição de colocar isso de uma forma normal. Então, mas nós vamos tomar esse cuidado com relação a isso e vamos esperar a resposta do Ministério da Saúde, fazendo com que o presidente agora que pegou Covid anuncia que está tomando cloroquina, e tem gente conhecida nossa que tomou e que esse efeito colateral foi negativo, infelizmente, e que vieram a óbito. Nós vamos citar à frente, eu não sei se foi com a utilização da cloroquina, mas ela não tem recomendação da Organização Mundial de Saúde, nem do Conselho Nacional de Medicina, para que ele pudesse ser preceitado da forma que foi. Nessa semana nós votamos duas questões importantes em Brasília. Um foi o crédito emergencial para micro e pequenas empresas, e nós conseguimos incluir, com sugestões nossas, emendas nossas acatadas pelo relator Efraim, a questão do microempreendedor individual também, o aumento do parcelamento, a carência ficar de 6 meses até 180 dias de carência para aqueles que solicitarem esse recurso, para que ele chegue mais rápido à ponta. E como é que ele chega mais rápido? Para que a pessoa fique indo no banco para poder solicitar esse empréstimo e não consegue. Principalmente aquele que tem 4, 5, 3 funcionários e está na iminência de fechar em função da crise, de estar tudo no isolamento. Em Minas Gerais a situação tem agravado muito, tem demonstrado a necessidade, o prefeito de Belo Horizonte, de Juiz de Fora e cidades que estão usando o protocolo de Minas Consciente estão aí mantendo o isolamento e fechamento de todos esses estabelecimentos. Isso faz com que muitos desses sofram o risco do seu fechamento, é o que eu vou conversar inclusive com o professor Pastore. Mas nós conseguimos uma carência de 6 meses, e depois, quando ele tinha atendido parcialmente, porque ele estava dando limite até 300 milhões. 300 milhões não é para mim, pequena empresa, 300 milhões é quem é média, grande empresa. As empresas que o senhor Paulo Guedes disse claramente que essas empresas nós vamos proteger e essas sobreviverão.
As pequenas e as micros, se a gente for tomar conta delas, vão quebrar. Quer dizer, o governo abanou, abriu mão disso e nós que tivemos que socorrer, nós tivemos que aprovar esse crédito e o relator, acatando uma emenda nossa, vamos dizer mais uma vez, aprovou 10 bilhões dos 20 bi destinados para socorro de micro, pequenas e médias empresas, 10 bi serão para micro e pequenas, para aqueles que usam a maquininha. A moderninha, a maquininha amarela, a maquininha rápida, para poder fazer serviço. É o ambulante que pode usar a maquininha e esses vão ter um acesso mais rápido neste valor que está separado para aqueles que têm até 4 milhões de rendimento anual, o que faz uma micro e pequena empresa ter capacidade de respirar, principalmente grande parte dos pequenos estabelecimentos instalados no nosso estado de Minas, nos nossos municípios, que não tem ninguém que é grande, todo mundo sobrevive, e logo depois que essa pandemia acabar e que isso tudo abrir, a Ana Pastore já entrou aqui, daqui a pouco eu já vou solicitar lá que ela possa solicitar o pedido para a gente conversar a partir. A Ana é filha do Zé Pastore, que tem o Instagram, a partir de 5h25, assim que eu terminar o relatório aqui, eu peço para que ela possa solicitar a entrada para a gente prestar essa informação, mas isso vai fazer uma campanha grande, Ana Pastore, que está me acompanhando aí, a partir de agora, que a gente compre do pequeno, que a gente vá no mercado pequenininho, que a gente não vá naquele grande aglomerado, porque ele tem condição de passar por isso, inclusive ele ficou aberto durante toda a pandemia. Mas o pequeno que fechou e que vai abrir precisa da nossa compreensão. Os municípios em Minas, na grande parte dos municípios de pequeno porte, não tem condição de fazer com o atendimento de uma grande empresa. Então a gente precisa do pequeno estabelecimento continuar sendo aquele que vai atender as pessoas dos pequenos municípios, principalmente aqueles que estão usando o auxílio emergencial, que nós conseguimos aumentar de 200 para 600 e vamos lutar para, além de 2 meses a mais que quer dar o governo, passar para 6 meses, porque o governo tem margem para isso. A outra matéria importante que afeta uma parcela da população, não a todos, é a questão das regras que protegem passageiros de voos cancelados ou suspensos no período da pandemia. As empresas aéreas sempre tiveram isso. Se você tinha, durante o período normal, a necessidade de alterar um voo, você pagava uma taxa caríssima, ou para alteração ou para suspensão daquele voo, porque você queria cancelar, pagava uma multa pelo cancelamento. Automaticamente agora tem o inverso. A companhia aérea, por não estar funcionando, ela está fechando, né? Ela está suspendendo o voo, ela está cancelando o voo e não dá a menor atitude. Então nós aprovamos essa semana uma regra de proteção, aí sim, ao passageiro, para que ele possa recorrer à companhia assim que isso tudo passar e que a gente conseguir retomar uma média normalidade, o que a gente espera que aconteça meados de agosto para frente, porque Minas agora começa a entrar no período vermelho, vamos dizer, crítico do crescimento da Covid no nosso estado, infelizmente. Aqui o Neto de Rio Pomba está entrando também, o Denilson está falando que está desenvolvendo um projeto aqui no Paraupeba que fala Comp do pequeno negócio. Eu queria cumprimentar a Universidade Federal de Minas Gerais, na pessoa de sua reitora que já esteve conosco aqui na live. A UFMG recebeu e ficou em 5º lugar entre as 5 melhores faculdades da América Latina. Recebeu o prêmio essa semana, cumprimentar de forma efusiva aquela que faz um trabalho brilhante e tem feito um trabalho nesse momento na questão do enfrentamento à pandemia, né? O Hélio está aqui querendo saber sobre fazer para nós referente ao preço abusivo da CEMIG. Já tem 2 deputados e o senador Rodrigo Pacheco que entraram com um protocolo de reajuste, de não aprovar o reajuste da tarifa aprovado pelo Conselho. A CEMIG, a Copasa, todos os órgãos públicos não estão respeitando aquilo que nós aprovamos nacionalmente, que é a suspensão do aumento de alíquotas de bens de atendimento no período da pandemia. A CEMIG está fazendo isso, a Copasa está fazendo isso, e aqui está entrando o companheiro que é de Campos Gerais, no sul de Minas, falando disso. E o senador Rodrigo Pacheco e 2 colegas deputados federais já entraram na ANEEL sobre a questão da majoração da tarifa de energia elétrica aprovada pelo Conselho da CEMIG. Isso é um absurdo acontecer em período de pandemia. A gente vai conseguir frear isso porque tem o apoio do restante da bancada. A gente não tem que ficar aqui puxando sardinha para o nosso lado quando não é não. Foram feitas essas ações e nós apoiamos essas ações
porque tem muita gente que quer tomar, eu já falei isso aqui também, quer tomar obra. Filho bonito tem pai, filho feio não tem, né? Então a gente aqui tem que ter muito correto com relação a isso. Eu digo isso, quando eu coloco recursos para municípios para combater Covid, para emendas de orçamento, recursos que a gente conseguiu da bancada mineira de emenda de bancada. Eu estou falando com o Ricardo agora que entrou de Leopoldina, estou falando com o Neto de Rio Pomba, com tanta gente que sabe disso. A gente comunica porque é nosso, mas tem deputado que consegue fazer postagem falando que liberou não sei quantos milhões para tal lugar, que essa é uma ajuda da bancada federal, e isso eu faço sempre esclarecendo o que cada um o que é de cada um e a responsabilidade automática de cada um desses, né? Tem dois assuntos que eu queria abordar antes de chamar o professor Pastore para a gente conversar. Eu queria aqui, com tristeza, anunciar e deixar meus sentimentos pelo falecimento, pelo passamento do meu professor, amigo, meu eleitor, professor Jorge Franklin, que faleceu vítima de Covid em Juiz de Fora. Juiz de Direito, foi nosso professor, foi patrono da nossa turma, uma pessoa que eu tinha uma estreita relação e amizade. Fiquei sabendo que o professor Franklin tinha pego Covid, tinha pego naquela parte crítica, chegou aí para o hospital, socorreu, foi entubado, não sei qual foi o procedimento utilizado com ele, mas ele não sobreviveu, não aguentou resistir à Covid, a essa pandemia, a esse vírus invisível, mas letal. Por isso que a gente fala tanto para as pessoas a questão de ficar em casa. Vocês estão vendo aí, os números têm aumentado, os números são muito ruins para Minas Gerais nessas 2 últimas semanas. As saídas ensejaram o que a gente está vivendo agora, não é? As eventuais fugidinhas para as pessoas falarem, não tem nada não. O que aconteceu, a pessoa falou assim, o Rio, o número está caindo. Vão ver o Rio daqui a uma semana, porque o que aconteceu no Rio foi sábado e domingo, né? E agora continua alguns lugares abrindo indevidamente. Aqui em Minas, o protocolo é da gente continuar isolado mais um período, e aqueles que puderem, ficar em casa. Quem faz serviço essencial não tem jeito. A gente já começa a ser solicitado para reuniões, para viagem, para irmos aos municípios, para poder estarmos com a nossa companheirada, mas ainda não é o momento. A gente tem que esperar um pouquinho o pico em Minas passar, e parece que a gente está entrando no período crítico agora, de meados de julho para final de julho. Eu espero que em agosto a gente possa ter arrefecido isso tudo. E uma última é uma proposta também que eu ia conversar com os senadores sobre a questão do projeto da FEIC e a questão do crédito consignado para aposentados e servidores. O Senado aprovou um projeto que foi de iniciativa nossa, mas o Senado correu primeiro, votou primeiro, a questão da suspensão. Não é anistia, não é não pagar, é suspender para aposentados a cobrança do consignado pelas instituições financeiras nesse período da pandemia. O aposentado incorre mais na questão de medicamento, ficar em casa é mais complicado, porque seriamente o aposentado hoje é arrimo de família, ele tem que sustentar o filho, a filha, o genro, a nora, que está dentro de casa com o neto, que veio para casa porque alguém ficou desempregado, e nesse momento que ele fez um aportezinho de consignado, ele está tendo esse desconto nesse período da pandemia. O Senado já aprovou, veio para a Câmara, nós estamos esperando pautar para que a gente possa votar essa questão. O presidente, infelizmente, disse que vai vetar, como vetou algumas questões aqui, a questão do cancelamento, como o acesso dos micro e pequenos empresários a esse financiamento. Isso é muito triste. Joaquim de Matias está entrando aqui também, Juliana, a Carlinha Porto está entrando aqui. Um abraço a todos que estão compartilhando nesse rodízio que a gente tem da nossa conversa. Mas a gente não pode admitir que em um momento desse a gente não ter algo que possa proteger. E a extensão, o Senado estendeu para servidores, também aqueles que ficaram em isolamento, que muitos deles tiveram seus parentes, familiares, filhos, mulher ou marido que ficaram desempregados em função da pandemia e que precisa ter a suspensão do consignado nesse momento. A gente vai lutar por isso. O Senado já votou e está indo para a Câmara. Assim que votar na Câmara, a gente comunica a vocês aqui, como sempre fizemos nas matérias que estamos tratando durante todo o momento aqui. Eu quero apresentar a vocês, antes dele entrar, eu hoje ia falar com o senador, já estava tudo organizado para a gente conversar sobre, a Vânia entrou aqui também, o Belim,
a gente ia falar sobre a questão desse projeto de fake news e esse projeto, Luciano Miranda também, amigo do Colégio Militar. A Ana entrou aqui um pedido de solicitação, eu vou pedir para poder a gente já ver o nosso, matar a saudade do nosso amigo. Quero ver se ele pode compartilhar conosco, estando aqui na live minha, feita com mineiros. Olha ele aí, professor Pastore. Que saudade do senhor, que saudade. Que prazer em vê-lo, deputado. Que prazer em vê-lo. Satisfação minha estar falando com o senhor aqui na live. O senhor está falando com a boa parte de mineiros, eu estou falando com mineiros de tudo quanto é canto, de Birité, de Cataguá, de Leopoldina, Chácara, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Brumadinho, gente de todo o canto de Minas Gerais, o senhor, e que eu estou já citando um grande amigo, e tem aí alguns anos que a gente não encontra para poder matar essa saudade. Hoje estou matando as saudades aqui pela internet, né? Muito bom, já ajuda bastante, viu? Já ajuda bastante. Pois é, a gente que está nesse momento de isolamento, né, professor? E não podemos ter o convite, porque gostamos de estar juntos. Toda vez que eu ia para São Paulo, eu me recebia para almoçar, aí no Brasil ia almoçar conosco. Agora estamos todos aqui. O dia que eu for a Brasília, nós vamos fazer esse almoço, sim, viu? Estou te aguardando. Fazia na sua casa, muito gostoso. É isso aí. Sempre bolando as coisas novas e boas para o Brasil, para os brasileiros, para os trabalhadores. É verdade. Está muito jovem, cada vez mais jovem, hein, deputado? Do nada! Está fazendo Do bem. nada! O telhado já ficou grandinho, já, professor. A política está lhe fazendo muito bem. Que bom. Tá nada. A gente não tem jeito. Se eu sou pingado, confinado, engorda. Então eu engordei um pouco, mas o que tinha aqui, eu estou ficando igual o senhor aí, ó. Estou faltando já. Aqui do telhado. Eu só tenho os paralamas agora, viu? Professor Pastor, eu estava primeiro apresentando o senhor os convidados que sempre participam da live com a gente. A live é muito dinâmica, muita gente vai entrando e saindo pelo horário, mas quando termina é mais de 20 pessoas que passaram por aqui. O professor Pastore é o maior entendedor de relação de direito trabalhista que eu tenho a honra de conhecer no Brasil. Ele está aqui com o Serginho, que lutou tanto para jogador de futebol, sabe as alturas que passaram agora, com a medida que poderia reprimir o direito da multa indenizatória dos atletas. Mas o professor Pastore sempre me procurou para projetos de inovação. Eu queria aqui para vocês colocar um livro. O professor Pastore me apresentou há muitos anos atrás um projeto que dava para as empresas a flexibilização dos encargos trabalhistas em momento de crise. O que o professor Pastore falava comigo? Júlio, essas empresas têm que ter um balanço de 3, 4 meses que tiveram queda na arrecadação para que a gente possa flexibilizar os encargos. Não é tirar direitos. A gente não tratava de DSTC, de aviso prévio, nada disso. A gente falava da flexibilização dos encargos trabalhistas que as empresas têm com o governo federal num período de crise econômica. A gente não estava nem sabendo que tinha pandemia. Mas muita gente começou a interpretar que a gente estava aqui tirando direito de trabalhador, que era o começo para poder flexibilizar, relaxar, e isso ensejava depois chegar para esquecer de lado do prédio. Essa não é o professor Pastor, é um dos diretores de todas as conquistas para os trabalhadores. Ele sabe da importância desses direitos e dessas garantias. A flexibilização de cargos é o que hoje nós estamos defendendo das empresas. Até jornada está se discutindo, e a gente nem discutia jornada. A gente discutia a questão que veio da reforma trabalhista, trabalho intermitente, e hoje as empresas estão ou em função da pandemia, mas também em função da reforma trabalhista exonerando. E eu queria, nessa apresentação, passar para o professor Pastor, eu ouvi sua colocação, a constatação, né, professor, que a gente tem hoje uma crise global em função da pandemia, mas nós estamos beirando aí os quase, podemos dizer, 5 milhões de desempregados que a crise da pandemia trouxe nesse momento do Brasil com carteira assinada. Queria que você falasse um pouco a respeito, se apresentasse e dissesse do nosso projeto vanguardista. Se não tivéssemos esse projeto, talvez estaríamos passando o que estão passando hoje muitas pequenas empresas desse país.
É verdade, deputado. Aquele projeto, ele até foi muito bem denominado um projeto de inclusão social. E por que de inclusão social? Porque as micro, pequenas e médias empresas, elas utilizam muito o trabalhador de maneira informal. E de maneira informal, ele não tem proteção nenhuma. Ele não tem proteção previdenciária, ele não tem proteção trabalhista, ele não tem férias, se ele se acidenta, ele não tem uma ajuda. Enfim, ele está numa situação de grande precariedade, não é? Aquele que trabalha informalmente trabalha de grande precariedade. Agora, o que o seu projeto visava? Ele visava reconhecer que a micro, pequena empresa ela tem dificuldade maior do que uma grande empresa para pagar os encargos sociais da ordem de 102% sobre o salário, que é o que existe no Brasil. Então, toda vez que ela contratava um trabalhador por R$ 1.000, ela teria que pagar R$ 2.000. E, além disso, ela teria, no caso de descontratação, no caso de desligamento do empregado, pagar uma fortuna em termos de verbas rescisórias, em termos de atrasados, etc, etc. Isso, uma grande empresa, ela faz isso com uma certa facilidade, porque ela embute isso no preço do automóvel, do trator, do avião, do medicamento, e vai embora. Agora, uma micro, pequena empresa, um pequeno salão de beleza, uma pequena mecânica, um pequeno comércio local, uma quitanda, não tem condições de embutir essas coisas no preço, não é? Então, precisava de ter uma ajuda para que esses empregados informais, sem proteção, viessem a ser formalizados. E, com isso, passar a ser trabalhador de primeira classe, ou seja, trabalhador protegido. Né? Esse era o espírito do seu projeto de lei 951, que foi apresentado em 2011, hein, deputado? 2011, olha quanto tempo faz. Então, o tempo passa, professor Pastor. Ele continha várias medidas dessas que agora foram adotadas pelo governo em termos de suspensão de contrato, de redução de jornada, redução de salário, mas ele tinha coisas específicas para micro e pequena empresa. Por exemplo, é uma coisa tão simples, né, deputado? O projeto previa que, no caso, por exemplo, de uma ação judicial, que a empresa fosse representada pelo contador da empresa, ou por um irmão do dono, ou até por um conhecido do dono, porque uma micro pequena empresa, se o sujeito sai da quitanda para ir num tribunal de justiça, ele tem que fechar a porta, ele perde aquele dia, ele não tem condição. Então, era uma coisa simples isso aí. O projeto previa também que, na hora de pagar as custas, não é, de uma ação trabalhista, que isso aí fosse reduzido, por exemplo, para cerca de 70%, 75%, e não o total como aquilo que incide. E, no caso das microempresas, reduzir para 50%. Isso aqui não ia violar direito social nenhum, não ia violar nenhum direito do trabalhador, apenas ia dar condições da empresa se animar a empregar o informal de maneira formal. Infelizmente, o projeto não foi aprovado naquela ocasião, né? E agora nós estamos vendo todas essas medidas trabalhistas aí, praticamente repetindo aquela flexibilização do seu projeto de lei, né? Então, eu queria parabenizar pela sua visão naquele tempo, 2011, sem pandemia, sem coronavírus, sem doença, sem catástrofe, já antever que o mundo das micro e pequenas empresas é diferente. Ele precisa ter um tratamento diferente. É assim que reza a Constituição, né? Tratar os iguais de maneira igual e tratar os desiguais de maneira diferente. Não é a visão, não. É porque o professor é bom. Quando a gente tem um professor, isso que eu chamo, o professor é bom. Eu tive a honra de conhecer, de aprender com o senhor um pouco que sei hoje dessas relações. E a gente falava isso em muitas empresas. E a gente sabe, vamos falar a verdade, é lógico que a pandemia se houve isso. Mas a gente vinha já numa crise econômica muito grande esse ano. Não tinha nada de estabilidade. Se a gente tivesse preparado e adotado esse projeto para ele começar a funcionar de uma forma mais tranquila, a gente poderia hoje estar com muitas dessas empresas que estão fechando numa situação equilibrada para poder enfrentar a pandemia. Né? Em cima disso, eu pergunto para o senhor, o que o senhor acha? Qual que é a saída? Nós estamos no meio da crise,
Então, o número de empregos formais muito grande, crescendo, desligando o número de baixo de carteira de trabalho enorme. Eu que só ver agora para a gente começar a ter visão para frente. O que é que só pensa do que nós estamos passando, do que o quadro atual e o que nós temos que preparar para, tipo, daqui a 6 meses, quando a gente, se Deus quiser, vamos ter a vacina e começar a retomar minimamente a possibilidade de gerar esses empregos de novo. Exatamente. Eu acho que o seu projeto de lei ele continua atualíssimo. Porque, veja, as medidas do governo de redução de jornada e suspensão do contrato foram para os trabalhadores formais, não é isso? Agora, para os informais, o governo até se assustou, porque dizia que eram invisíveis, né? E apareceu uma multidão de pessoas. E é o mundo, isso aqui sempre existiu. Isso sempre existiu. Agora, o que precisou fazer para os informais? Esse auxílio emergencial de R$ 600 por mês, que é uma coisa necessária, importante, urgente, mas que não pode ser levada de modo indefinido, não é, pelo governo. Se o seu projeto tivesse sido aprovado, não ia existir tanto informal, não, porque eles seriam formais. Eles estariam trabalhando numa pequena e média empresa, mas seriam formais. E eles seriam, então, beneficiados dessas outras medidas, que é a redução de jornada e suspensão de contrato, sem dar tanta despesa assim para o governo. Porque os informais hoje, eles passaram uma carga enorme de despesa para assistência social. Então, o seu projeto já iria reduzir isso aí. Então, o que fazer daqui para frente? Precisamos ter medidas desse tipo, no meu entender, para ir formalizando os informais de maneira diferenciada. Não com tábula rasa, precisa ser de maneira diferenciada. Vamos ir diferenciando os informais empregados para que eles possam ter proteções daí para frente e serem visíveis, serem contabilizados, serem cidadãos de primeira classe, serem pessoas de respeito e respeitadas pela sociedade. O mundo de autônomos que existe no Brasil, logo depois da discussão desse projeto aí, nós embarcamos na discussão do microempreendedor individual, que foi aprovado. O microempreendedor individual está dando uma boa solução para esses microempreendedores individuais que são registrados com o CNPJ. Está aí a semente para nós usarmos, para poder estender isso aí para outros autônomos. Porque, hoje em dia, o MEI ele está adstrito a uma tabela de profissões. É verdade que a tabela é longa, é grande, mas tem que ser generalizado, tem que ter muitas coisas. Então, nós precisamos ver para frente, olhar para frente, porque o trabalho do futuro vai ser um trabalho crescente com autônomos. Eu não vou dizer que a categoria de empregado vai diminuir, não, porque ela vai durar muito tempo. Mas a categoria de autônomos está crescendo muito depressa. É o sujeito que trabalha no Uber, é o sujeito que entrega pizza, aquele que entrega alimentação, aquele que faz entrega de escritório. Nós estamos vendo agora a situação do entregador, do motoboy, rapaz, que não tem regulamentação, não tem nada, esse que trabalha terceirizado. Né? Pois é. E esse motoboy, ele é um ser humano como outro qualquer. Ele vai adoecer também, ele vai morrer, ele precisa de licença quando tem um acidente. Então, ele não pode ficar assim totalmente sem proteção. Agora, não se pode também querer aplicar a ele a CLT. Por quê? Porque ele trabalha para 2 ou 3 restaurantes, não é isso? Ele é flexível, ele oscila muito, mas o que precisamos fazer? Em lugar de proteger o emprego dele, porque ele não tem emprego, ele não tem vínculo empregatício, em lugar de dar proteção ao emprego, como a CLT faz, a CLT dá proteção ao emprego. Quem que tem seguro-desemprego? É quem teve emprego, segundo a CLT. Então, em lugar de fazer proteções ligadas ao emprego, nós temos que atrelar as proteções às pessoas. Temos que atrelar as proteções ao motoboy, de tal maneira que, se ele fizer um zigue-zague, de repente ele é motoboy autônomo. Daí ele volta a ser empregado, ele carrega a proteção com ele. Aí, depois de ser empregado, ele volta a ser autônomo, ele carrega a proteção com ele. É preciso bolar uma nova maneira de proteger as pessoas, ligadas aos indivíduos e não aos empregos. Por quê? A categoria do não emprego está crescendo muito depressa no mundo inteiro.
Nos Estados Unidos e na Europa já são 25% da força de trabalho. Aqui nós já temos 20% no Brasil e vai crescer muito. O diretor-geral da OIT ele falou daqui a 10 anos nós vamos ter mais pessoas trabalhando dessa forma atípica, nova, moderna, por plataformas, por distância, por aplicativo, do que naquela situação convencional. Então, a sociedade vai esperar esses motoboys morrerem, todos eles arrebentados no poste, para depois buscar a proteção? Não pode, eles precisam ter proteção desde já. Eu vi esse movimento deles com muita simpatia, porque eles chamaram a atenção de todo o país para que eles precisam ter proteções. Não da CLT, porque isso não se ajusta a eles. E nem vai permitir que as empresas que utilizam consigam sobreviver. Ao contrário, elas vão quebrar. Se você jogar os encargos da CLT em cima de uma empresa que faz pizza, ela vai quebrar. Agora, Ele não o aguenta. empregador precisa da proteção. Está aí, deputado? O senhor defende que a gente tem que ampliar. O senhor defende que a gente tem que ampliar a listagem do MEI, porque o microempreendedor, ontem, por exemplo, a gente conseguiu, numa emenda, na questão da ajuda da micro e pequena empresa, incluir o MEI e destinar 10 bilhões para essa micro e pequena empresa e MEI, para que as pessoas possam ter acesso a esse crédito mais facilitado, porque chega no banco e não consegue, os lucros continuam altos e a pessoa não consegue gerar sua mercadoria. Se a gente colocar alguma dessas categorias como microempreendedor individual, sabendo que essa pessoa precisa estar atenta ao mercado, sem estar vinculada à CLT, mas tendo a proteção. Os encargos não podem ter o mesmo, eles estão falando. A questão da democracia é o princípio básico. Nós temos que tratar iguais igualmente, desiguais desigualmente. Não podemos tratar uma pessoa que está numa cadeia produtiva de uma indústria de uma pessoa que está fazendo serviço autônomo, em que ela pode fazer a mesma na casa dela, o outro pode fazer a mesma função, mas na casa dela não vinculados a uma empresa. Porque aí o governo retém boa parte, agora começa a compensar, liberar de garantia, liberar o emergencial, que é uma coisa que é perene, mas por quê? Porque de cada R$ 1.000 que contrata um trabalhador sem a carteira assinada, uma empresa paga 2.000. E como é que uma pequena empresa vai aguentar fazer isso? Não aguenta. Não aguenta. A sua mente continua inovadora como eu a conheci há vários anos atrás. E aí está uma avenida de inovação fantástica. É de encontrar as proteções trabalhistas e previdenciárias para os não empregados. E eu acho que essa sua ideia do MEI é muito interessante, porque o MEI pode ser a semente. A semente. Não é um projeto acabado ainda que se encaixa perfeitamente para o motoboy da pizza, mas é a semente para elaborar e chegar lá numa maneira de proteger as pessoas que trabalham sem vínculo empregatício. É verdade. Eu pergunto ao senhor o que o senhor acha nesse momento, se o senhor já estava esperando, ou se o senhor acha que está um pouquinho, ainda vai piorar a situação da carteira assinada no Brasil nesse momento da pandemia. O senhor acha que a gente está no auge dessa crise, daqui agora vai até um pouco, ou o senhor acha que, infelizmente, essa situação global em que a gente ainda pereça um pouco do país em desenvolvimento, a gente tem uma briga muito grande com o Brasil, ainda como o exportador de commodities, vive basicamente da indústria, do minério, e de pouca coisa que agregue valor disso. Então, a gente está num momento crítico para fora e para dentro para poder girar. Como é que a gente vai ver esse número no Brasil, essa realidade no Brasil? Eu acho que isso é uma coisa que rapidamente a gente vai retornar, ou infelizmente a gente está instalado numa redoma mundial de crise de potência, de disputas, principalmente de potências como os Estados Unidos e China, a gente vê como é que vai ficar isso. Deputado, tem a impressão que os problemas no campo do trabalho, desemprego, precarização, falta de registro, etc., e principalmente renda muito baixa, tenho a impressão que esses problemas vão continuar por um bom tempo depois de cessada a epidemia. Vamos fazer uma hipótese aqui de que em janeiro o mundo já tem uma vacina e que o Brasil seja vacinado entre janeiro e junho do ano que vem.
Certo. Pode estar certo que os problemas do trabalho vão continuar no segundo semestre inteiro do ano que vem e vão invadir também o 2022. Então, infelizmente, será uma saída demorada, complexa, porque nesse mundo do trabalho existem situações muito variadas, muito variadas. Cada uma vai seguir um ritmo diferente. Por exemplo, aqueles que estão trabalhando nas atividades essenciais, eles não sentiram muita coisa porque estão trabalhando normalmente. É na farmácia, é no supermercado, é no posto de gasolina, estão trabalhando. Esses setores essenciais, eles só vão ser abalados, e podem ser abalados, se tiver uma contração de demanda. E pode acontecer. Consumidor fraco, pouca renda, começa a reduzir a demanda da gasolina, do supermercado, etc. Aí ele vai repercutir no trabalho. Mas esse daí não é o mais crítico. O mais crítico é aquele que estava numa empresa que quebrou. Quando a empresa quebrou, ela destruiu o emprego permanentemente. Esse emprego desapareceu, a empresa quebrou, o emprego desapareceu. E o que está na mente desse trabalhador? Esse trabalhador está com a esperança de encontrar o emprego numa outra empresa, que vai ser um processo demorado. Por quê? Porque as empresas que não são essenciais e que estão reabrindo, elas estão reabrindo com muitas restrições. Restrição de horário, restrição de público, não pode entrar todo mundo no restaurante, tem que funcionar só 6 horas, etc. Então, com menos consumidores, ela não vai contratar gente, ela não vai precisar de mais gente. Ao contrário, ela vai começar a despedir. Então, esse processo, enquanto ele não normalizar essa reabertura, e essa reabertura só vai normalizar com vacina ou com um medicamento, né, que cura a doença, a solução vai ser demorada. Agora, o senhor tocou num ponto aí que torna a solução do trabalho no Brasil não só demorado, como quase que secular, porque o senhor acabou dizendo aí, acabou tratando rapidamente da natureza da nossa economia, né? Quando o senhor falou, não, nós somos exportadores de commodities. Então, a natureza da economia tem muito a ver com a qualidade do trabalho. Se o senhor pegar, por exemplo, a Alemanha, que ela exporta 50% da sua produção industrial e científica, ou seja, é um país que utiliza muita tecnologia, muito conhecimento, muita ciência. É claro que a mão de obra lá tem que ser uma mão de obra avançada, sofisticada, qualificada. Ganha bem porque ela é sofisticada. Agora, uma economia que depende de exportação de commodity tem uma demanda por esse tipo de profissional muito reduzida. Ele vai ter a demanda por trabalhadores mais simples. E isso aqui condena as pessoas por muito tempo, por anos, quase que secularmente, a ter condições de trabalho mais precárias e com renda mais reduzida. Então, mesmo a gente Vamos ver se ele volta. nem 1 ano, nem 2. Acho que vai demandar o seu mandato e vários outros mandatos da sua legislatura. Eu fico preocupado ouvindo isso do senhor, porque a gente sabe que o senhor é um pensador da questão do crescimento, da potência, né, das relações do trabalho no Brasil. O senhor sabe como ninguém como é que isso se dá, porque tem esse processo histórico de vivência e tem essa antevisão aí daquilo que a gente espera e deseja para o futuro. E eu lhe pergunto assim, como é que, como cidadão, o senhor está vendo essa questão desse problema? O senhor acha que a gente está com... Aí nós temos uma capacidade via Fiocruz, via Butantan, bastante razoável no Brasil. Como é que o senhor vê, como é que a gente vai enfrentar a pandemia? Como é que a gente vai sair, se o senhor vê uma solução para nós aqui, de colaborar com o mundo naquilo que está acontecendo? Como é que o senhor vê essa flexibilização? Como é que o senhor está fazendo a sua vida aí, que me preocupa como aquele que quer recebê-lo lá em Brasília para a gente almoçar, para a gente poder discutir projetos novos para este país.
Como é que o senhor está vendo isso Bem, tudo diante... A relação de trabalho é uma coisa, eu quero saber como é que o senhor está vendo a pandemia e como é que o Brasil está lidando com isso. bem, deputado, eu não sou dessa praia aí, eu não sou infectologista, não entendo muito Mas a sua dessa experiência de questão. vida fala muito. Agora, Eu conto muitas histórias que eu aprendi com o senhor, inclusive quando o senhor me contava que visitava o Antônio Hermínio, para que ele, na lembrança do Alzheimer dele, podia tocar as músicas, e ele se lembrava de músicas e tocava com o senhor. Eu lembro dessa história e conto para muita gente. é verdade, eu tenho muitas saudades dele, viu? Morreu um grande brasileiro com Antônio Emílio de Moraes, viu? Morreu um grande brasileiro. Mas, pelo que eu sinto e vejo na imprensa, né, o Brasil teve uma chance de lidar melhor com essa pandemia, né? Se tivesse feito desde o começo um sistema de comunicação bem efetivo para toda a sociedade brasileira entender que precisava fazer um isolamento sério. Se esse processo de comunicação tivesse sido integrado para que toda a sociedade entendesse que precisava fazer um isolamento sério, eu acho que nós tínhamos ganho muito tempo. Como não foi feito, nós perdemos muito tempo. E talvez a pandemia até vá durar mais tempo aqui no Brasil do que poderia ter durado se essas medidas tivessem sido tomadas, né? Agora, na área econômica, eu acho que o governo agiu rápido com esses auxílios, essas medidas, exceto na parte de crédito, porque continua sendo um problema crônico que aqueles que mais precisam não conseguem o crédito. E o crédito é fundamental para fazer a empresa sobreviver e o emprego sobreviver. Hoje em dia, o crédito é digamos, o propulsor do emprego, da vida do emprego. Então, penso que o Brasil não pode desistir das reformas. Passada essa fase de emergência, de parar com as hemorragias, nós temos que voltar às reformas. Está se falando muito agora em transformar o auxílio emergencial num programa de renda mínima, né? Para ajudar os mais pobres, aqueles que sofrem muito, porque eles não terão condições de sustentar por conta própria. Eu não quero entrar no mérito desse programa de renda mínima, mas eu só tenho que dizer o seguinte: qualquer que seja o programa de renda mínima, ele sempre vai ter uma despesa, um custo muito alto, não é, para o governo. Então, isso terá que ser discutido no âmbito da reforma tributária. Essa reforma tributária já está demorando demais, já devia ter sido feita, não é? Então, eu acho que o senhor, que é deputado, que é muito sensível a essas questões, eu acho que focar esse problema social no campo da reforma tributária, porque é lá que tem que se encontrar os recursos, é lá que tem que se fundir recursos, lá que tem que se fundir despesas, é lá que tem que se discutir isso. E logo em seguida, tratar de uma reforma administrativa que possa permitir que o governo ele tenha mais flexibilidade na alocação da sua própria mão de obra. Não tem cabimento no Brasil o sujeito que é técnico de administração no setor da saúde não pode ser deslocado para o setor da educação porque o concurso dele foi realizado apenas para a saúde. É um absurdo no século XXI ter regras desse tipo. E o funcionalismo está cheio de regras desse tipo. Isso dá uma ineficiência enorme e dá uma despesa desnecessária. Essa é uma outra reforma que tem que ser feita. E, ao lado disso, depois, estimular os investidores a entender que esse Brasil pode se transformar numa grande usina de negócios e numa grande usina de empregos também. Se nós tivermos reconquistada a confiança no Brasil, tanto para o investidor brasileiro quanto para o investidor estrangeiro, a partir de 2021, eu acho que isso será um grande passo, porque esse Brasil tem tudo por fazer. E tendo esses investimentos, nós vamos resolver muitos problemas sociais. Vamos encaminhar o emprego de uma maneira bem efetiva. Por exemplo, infraestrutura é uma cadeia produtiva longa. Então, isso aqui gera muito emprego, e é o que o Brasil precisa, e gera emprego de todas as qualificações, desde o menos qualificado até o mais qualificado. Então, o governo, acho que teria uma missão número um, é reconquistar a confiança do mundo investidor, não é? E um dos problemas que está atrapalhando muito no Brasil é exatamente essa dubiedade, né? O mundo de fora, por exemplo, olha a questão de queimadas, de meio ambiente, de índio, de direitos humanos, olha tudo isso aqui como se fosse um país de terra de ninguém, não é? E isso não é bom para o investidor. Nós precisamos, não é só fazer propaganda lá fora, nós precisamos tomar essas providências aqui dentro
para que as pessoas vejam que esse país aqui é um país sério, que tem potencial, que tem tudo por fazer e que pode dar dinheiro, dar lucro para muita gente que vem investir dinheiro aqui. E ao investir dinheiro aqui, nós vamos, aos poucos, resolver os problemas de emprego e os problemas de renda. O senhor está certíssimo, quero dizer ao senhor, o senhor sabe disso, me conhece, sabe que eu faço parte de um partido que posso ter conta, mas na reforma da Previdência, vários daqueles pontos que foram depois agregados aqui no Congresso foram pontos que nós defendemos, que a gente defendia uma proteção maior para o trabalhador rural, a questão, mas nós defendíamos que era importante ser feita. Da mesma forma, as pessoas têm muito medo de falar nisso em período eleitoral. Né? Fala assim, tem período eleitoral, não se faz reforma. A reforma tributária é a única aquela que afeta o setor de arrecadação. Então, não tem problema para não ser uma disputa de entes federativos e de pessoa física e pessoa jurídica. A reforma tributária ela pode ser feita agora e ela é mais urgente do que outras. Se a administrativa pode afetar o povo, e tem que ser feita também para a gente modernizar o campo administrativo brasileiro que está defasado, assim como a gente está também na questão tributária. Hoje não tem mais nenhum país que usa o modelo tributário que o Brasil usa. Né? Nenhum país que possa sair com um crescimento mais ou menos equilibrado. Então, a gente defende que, mesmo no período esse ano, como elas foram adiadas, a gente tem eleições municipais, mas a gente não pode retardar a reforma tributária para a gente modernizar esse sistema, para dar tranquilidade para o empresário, para dar tranquilidade para o ente federativo, para distribuir um pouco o bolo arrecadatório que fica muito na mão do governo federal. E nisso a gente vê essas mazelas acontecendo aí. Nesse momento, os municípios ficarem todos com pires na mão. Já, por exemplo, a gestão da saúde ela é municipal. Só que o dinheiro está em Brasília. Então, o que adianta a gestão ser municipal e o dinheiro está em Brasília? A gente precisa refazer isso na distribuição, na questão que é o grande gargalo da reforma tributária, a questão de onde vai se pagar o imposto, né, na produção ou no consumo, porque São Paulo, por exemplo, é um estado muito produtor e consumidor. Minas é um estado muito produtor e consumidor. Mas nós temos estados que são só produtores, basicamente muito fortes, e estados que são só consumidores. Esse equilíbrio precisa ser feito para a gente poder refazer num pacto federativo a questão de estados e municípios e, principalmente, de pessoa jurídica e pessoa física, que nós não vamos estar prejudicando, nesse momento, categorias, como pode-se dizer. Ninguém prejudica o município, prejudica o Estado. Nós queremos melhorar o país para dar competitividade. E isso, junto com as outras reformas, é lógico, mas essa era a principal deles, a gente fazer esse ajuste para a gente poder caminhar daqui para frente. Então, eu defendo claramente, sou mais uma vez adepto aí do seu pensamento, concordando com o senhor, aquilo que o senhor coloca aí, e agradeço, porque mesmo não sendo infectologista, sanitarista, nem da área de saúde, dá um conhecimento em que a gente falhou na organização da defesa da pandemia. Se nós tivéssemos feito algo mais, vamos dizer, organizado entre os três entes, município, Estado e União, se a gente tivesse respeitado tanto normas internacionais, da OMS e tudo, nós poderíamos estar num momento melhor que, infelizmente, hoje nós estamos. E nos coloca num embrolho assim, nós vamos sair disso muito rápido. Então, a gente vai aqui enfrentar esse problema. Eu agradeço aí as contribuições, as sugestões das pessoas, e muita gente aí falando que, em função disso que eu penso que o senhor devia candidatar à presidência da Câmara dos Deputados. Eu já fui candidato e não ganhei, então vamos apoiar alguém que possa defender isso junto com a gente, porque nós vamos estar lá para poder lutar por esses interesses. A gente falta aqui 5 minutos para a gente concluir. Queria deixar saudosamente mesmo, estou com muita vontade e saudade de dar um grande abraço, que é um grande amigo que eu tenho, e tenho a honra de dizer isso. Que o senhor possa fazer suas considerações para os aqueles que me acompanham, meus seguidores, da sua enriquecedora participação nesse papo comigo hoje. Saudade de te dar um grande abraço e espero que a gente possa fazê-lo muito brevemente. Olha, eu posso dizer que eu já ganhei o dia, a semana, o mês e o ano, só com essa oportunidade de me encontrar com o deputado Júlio Delgado, ver o dinamismo dele, acompanho à distância pelo jornal
e vejo a sua atuação em todos os temas e espero, deputado, que essa reforma tributária não saia o ano que vem, não. Espero que ela saia este ano aqui. O senhor tem força. É isso? O senhor tem Eu força defendo ela para esse ano. movimento. Vamos fazer esse ano aqui, porque é importante. Isso aí é fundamental. As pessoas precisam disso. E a pandemia, infelizmente, nós perdemos a oportunidade de ter informado bem, comunicado bem o povo, não é, para poder ganhar tempo, né? O senhor sabe que comunicação é tudo, né? Dizem que o ser humano só muda ou por interesse ou por medo. Eu acho que ele muda por interesse e medo também, sabe? Eu me lembro, deputado, que quando foi feita aquela campanha anti-tabagismo no Brasil, ela só de fato teve um impacto grande quando o maço de cigarro começou a exibir o pulmão corroído do fumante. É verdade. Lembra disso? Eu acho que isso que faltou na nossa comunicação. Bom, faltou unidade também, porque o federal diz uma coisa, o estadual diz outra, o municipal diz outra. Faltou essa unidade. Mas acho que precisaria mostrar o que é o desespero de uma pessoa numa UTI entubada, que fica 2, 3 semanas lá sem ver ninguém. Quando passa aqueles enfermeiros na frente, assim, ele não sabe quem é, porque eles estão todos mascarados, estão todos protegidos. O médico, o enfermeiro, o físico. É um desespero isso aqui. Isso aqui é que precisava ser explorado, no meu entender, na comunicação, para o povo entender que é importante fazer o isolamento. É verdade. Agradeço muito, muito. Saudoso. Agradeço a sua filha ter emprestado aí o sinal do Instagram para que a gente pudesse conversar. Nós vamos conversar em outros momentos. Espero poder chamá-lo para a gente conversar logo depois que isso estiver passando. Defendo, como o senhor, que a gente tenha a reforma tributária, e falei isso, em função do adiamento das eleições, nós ganhamos apenas tempo para poder fazê-lo. Então, vamos fazer a reforma tributária, vamos adiantar esse serviço para o país, vamos deixar isso pronto para os próximos governos municipais, do governo do Estado e para o governo federal se prepararem, e vamos levar como lição os equívocos cometidos agora no cuidado da pandemia, troca de ministro, instabilidade nisso, fala que vai testar, depois não testa, fala que o medicamento é bom, depois não é. Isso causa inconstância e medo na população. E, enquanto isso, o que eu posso dizer para o senhor, como uma pessoa que tem muito carinho, é para o senhor se cuidar, ficar em casa, se preserve, que eu quero te receber em Brasília. Viu? Fique com Deus, tudo de bom. Muito obrigado. Fique com Deus. Excelente oportunidade que o senhor me deu. Adeus, adeus. Um grande abraço. Grande abraço. Obrigado, professor Pastore. Até logo, obrigado. Olha, gente, vocês viram aí, o professor Pastore é um mestre realmente, uma pessoa profundo conhecedor da legislação e da área trabalhista. E eu espero que a gente possa levar para frente aí os seus ensinamentos. E eu fiquei muito honroso quando vi hoje ele na televisão dando uma entrevista e falei, vou ligar para o professor Pastore e ver se ele pode participar comigo para enriquecer essa live que vocês viram aí, o seu conteúdo, o seu conhecimento, uma pessoa que não tem lado nessa questão de política, de ser contra ou a favor, ele é defensor daquilo que ele acredita. Então, fico muito satisfeito, feliz. Agradeço a todos aí que possam mandar as suas perguntas, vou reproduzir essa conversa que foi enriquecedora do IGTV na nossa rede, no Instagram e nas outras redes, porque realmente foi um excelente papo com relação à relação trabalhista nesse momento de pandemia. Digo a vocês que eu vou continuar atendendo às questões das pautas, colocando aqui. Registrei a questão do som, porque a gente sofre interrupção durante a nossa live também, mas registrei. O professor Pastore deu uma falhazinha, mas a gente vai corrigindo essas questões para a gente poder ajustando, aperfeiçoando, mas sempre levando a vocês algo de conteúdo que possa enriquecer. Vocês estão vendo aqui que participam as mais variadas pessoas e pessoas do bem, que estão dispostos a conversar com um Brasil melhor. Que a gente possa fazer isso, acompanhe a gente nas redes, dê suas sugestões, façam as perguntas, colabore conosco. Eu vou ver se na semana que vem a gente tem um senador para poder falar sobre a questão do projeto de fake news, sobre o crédito consignado para aposentados, que o Senado está encaminhando para a Câmara, ainda não fez.
para a gente poder ter essa proposta aprovada. Nós temos muitos vetos a serem votados no Congresso Nacional. Espero que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, paute isso, tá? Um grande abraço, nosso tempo está encerrando. Felicidade, espero que vocês tenham aproveitado essa live aí. Um bom final de semana a todos. Fiquem em casa, fiquem bem. Isso vai passar.